Beleza, pessoal? Tranquilo? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre trovadorismo, tá? Essa escola literária que abarca um pouquinho das cantigas da Idade Média. Então, para contextualizar vocês, de onde vem a palavra trovadorismo? Trovadorismo vem de trovas, e trovas sinônimo de cantigas, ou seja, poesias cantadas, né? O início ali da música. Lembra que eu falei, quando eu disse para vocês que gênero lírico vem de lira, quer dizer que música e poesia era uma coisa só na Grécia Antiga? Aqui é a mesma coisa, poesia e música é uma coisa só. Então as poesias são feitas para serem cantadas para as pessoas, tá? A gente tem basicamente dois tipos dessas poesias, líricas e satíricas, que eu já vou explicar. Por que a gente começa a partir do trovadorismo estudando? Porque a partir do século XII, não existia literatura antes disso? Existia, né? Na Grécia Antiga, lembra do Homero, o Sêneca no teatro, o Horácio na poesia? Agora a gente vai ter o trovadorismo, porque agora surge o reino de Portugal. Portugal, ao desvincular-se, né, do reino com a Espanha, ele vai formar-se um reino poderosíssimo na Europa, e lá em Portugal vai se construir a língua galega-portuguesa, né, ou galaico-português. O galego-português vai dar origem, então, às primeiras manifestações literárias de Portugal, e que também se desenvolveu para a Europa como um todo, chamado de trovadorismo. Então é a nossa primeira escola literária em língua portuguesa, tá? Claro que era uma língua portuguesa bem diferente do que a gente conhece hoje, né? Um pouco complicada de conseguir entender, as trovas ainda são um pouco confusas, porque ela tem uma mistura muito grande, um pouco do galego, do francês, do espanhol. Era um português que hoje em dia nós chamamos de português arcaico, tá? Um português um pouco mais antigo. Tranquilo? Vamos pensar um pouquinho no contexto histórico sobre o que essas cantigas falavam. Bom, primeiro nós temos que pensar o seguinte: as cantigas elas estavam sendo feitas na Idade Média, tá? Mais ou menos do século XII ao século XIV, metade do século XIV. Ela começa lá em meados de 1100. E o que vai acontecer em seguida? Durante esse contexto, você tem que lembrar que a gente estava num período teocêntrico. Ou seja, a igreja tinha o poder praticamente da sociedade, né? Juntamente com os senhores feudais, tá? Lembra do sistema de feudalismo, lembra dos vassalos, e aí então a gente tinha o pensamento teocêntrico, que Deus era responsável por absolutamente tudo na terra e no ser humano. Nesse contexto ainda a gente acreditava em muitas coisas que hoje em dia não se acredita mais, né? Como por exemplo, terra plana, que a Terra é o centro do universo, que o homem não tem liberdade por si só, que depende tudo de Deus para fazer aquilo para ele. Então a gente tem aquele contexto, a religião ainda com muita força, o catolicismo com muito poder, beleza? Então a maioria dessas cantigas vão retratar esse poder da Igreja Católica. A gente divide basicamente a literatura trovadoresca em duas. A primeira delas são as trovas, as cantigas, e a segunda, que eu escrevi aqui para vocês, são as novelas de cavalaria. Lembra das novelas de cavalaria? Onde aparecem, por exemplo, os cavaleiros medievais e as suas damas. O que deu origem depois àqueles contos de fada, né? Da Rapunzel, da Bela Adormecida, enfim, sempre a presença aqui do cavaleiro medieval, aquele cara austero, forte, viril, e que sempre está lutando pela e amando da igreja, ok? E nas cantigas, o que a gente vai ter? A gente vai ter dois tipos de cantigas, as líricas e as satíricas. Vão ter compositores, né? Vão ter trovadores que escrevem as cantigas de amor, de sentimento, de saudade, de melancolia, de solidão, e aqueles que querem fazer o quê? Criticar, né? Como sempre na sociedade a gente vai ter aquela turma que vai querer a crítica, né? Aquela crítica mais direcionada à sátira e ao deboche, né? Ao sarcasmo, à ironia. As cantigas líricas nós dividimos em duas, amor e amigo. A de amor era quando o homem se passava por um homem mesmo, lembra do lírico prenotal, e ele escrevia para sua amada, tá? E sempre sofrendo demais porque ele não poderia estar com a amada dele. Lembra que nesse contexto a mulher era vista ainda como uma donzela, inalcançável ao homem, era um amor platônico. E depois você vai ter a cantiga de amigo, que era o homem, só que se passando por uma mulher. O eu lírico dele é feminino, então ele vai escrever para um homem. E aí também o amor deles era um pouco estranho ou diferente, porque normalmente essa mulher não está mais com o seu amado, ou porque ele foi embora, ou porque eles não podem ficar juntos pela sua situação social, ou alguma coisa do tipo. Então normalmente as cantigas líricas têm muita coita amorosa, muita dor, muita saudade, porque os amantes não conseguem concretizar, não conseguem consumar o amor. E as cantigas satíricas
Nós vamos dividir em duas também: escárnio e maldizer. Satírico vem sempre de crítica, tirar sarro. As de escárnio são aquelas indiretas. Então eu não vou falar a pessoa e nem o nome da pessoa que eu estou tirando sarro ou debochando. Eu vou simplesmente jogar uma indireta, né? Por exemplo, eu vou falar assim: mulheres que vão à igreja com suas filhas, só que só estão buscando um marido para elas. Opa, né? As mulheres que vão fazer isso que vão se doer, mas eu não citei nome. As de maldizer, elas são diretas, eu cito o nome. Então, por exemplo, tinha um trovador lá, ou chamado também de jogrador, né? Eles faziam jograis. E aí eu tinha um trovador que eu não gostava, que se chamava, sei lá, Antônio. E daí que ele vai falar assim: jogrador, trovador Antônio, estás aí peregrinando e passeando com sua mulher e não vês que ela já saiu com muitos outros homens. Então eles vão e tocam na ferida, né, do sistema masculino e machista da época, que a mulher é sempre de um homem só e pronto, e acabou. Então as de maldizer são diretas, eu cito o nome da pessoa que eu quero ofender. Posso ofender uma pessoa, um senhor feudal, um rei, até alguém da igreja.